Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, literalmente, para entender como os cientistas estudam o assoalho oceânico. Nos baseando no livro Ecology of Marine Sediments, vamos ver como um simples punhado de lama pode revelar os segredos de um ecossistema inteiro. Vamos lá! Pensa só, o fundo do oceano é o maior habitat da Terra e, ao mesmo tempo, é o mais inacessível. Estudar algo que está a quilômetros de profundidade, numa escuridão total, é um desafio e tanto. A ciência por trás disso é uma mistura incrível de tecnologia de ponta com planejamento muito cuidadoso. Para a gente entender os avanços de hoje, vamos primeiro fazer uma pequena viagem no tempo para uma época em que ver o fundo do mar era praticamente um jogo de adivinhação. Imagina a cena. Para saber como era o fundo do oceano, os primeiros exploradores desciam uma linha com um peso de chumbo. E na base desse peso tinha um buraco preenchido com cera. Quando o peso batia lá no fundo, um pouco de sedimento grudava na cera, e era isso. Era a única pista que eles tinham para saber se era areia, lama, enfim. Engenhoso, claro, mas super impreciso. Felizmente, essa era da cera de vela ficou para trás. Hoje, a tecnologia permite que a gente enxergue o fundo do mar com um detalhe impressionante, antes mesmo de coletar qualquer coisa. Hoje o jogo é outro. A gente usa sonares multifeixes e o tal do DGPS, que é um sistema de posicionamento global diferencial. Ele corrige o sinal de GPS e dá uma precisão incrível, de metros. Com isso, a gente não só mapeia o relevo do fundo, mas também consegue ter uma ideia da dureza do sedimento. É como passar de um desenho feito à mão para uma foto em altíssima resolução. E olha só a diferença que isso faz. O que antes era só um pontinho no mapa, agora vira uma paisagem tridimensional completa. A gente consegue ver cânions submarinos, montanhas, planícies, tudo com uma clareza que era impensável. Esses mapas são literalmente a base de toda a exploração moderna. Certo, o mapa nos diz onde estão as coisas, mas ele não diz o que são essas coisas. Como a gente faz para confirmar o que o sonar está mostrando e ver com os próprios olhos o que tem lá embaixo? E aí que entram os ROVs, os veículos operados remotamente. Basicamente, são robôs submarinos com câmeras e luzes que se tornam os nossos olhos lá nas profundezas. Eles vão até o local e mostram em tempo real se aquela área que parecia rugosa no sonar é, por exemplo, um recife de coral ou só um monte de pedras. E tem outra ferramenta que é simplesmente fantástica, a câmera SPI. Em vez de só olhar a superfície, ela literalmente penetra no sedimento e tira uma foto de perfil, um corte transversal. Isso revela um mundo que estava escondido, as camadas do sedimento, as tocas dos animais e até as zonas químicas, como aquela camada preta que indica falta de oxigênio. Mapear e observar é fundamental, mas para entender ecologia de verdade, a gente precisa de amostras físicas. Então, vamos ver como os cientistas fazem para, de fato, pegar um pedaço do fundo do mar. Porque, no fim das contas, a gente precisa contar os organismos, medir o tamanho dos grãos de areia, analisar a química da água. E para isso, não tem jeito, precisamos de amostras físicas. Precisamos de equipamentos que consigam agarrar um pedaço do fundo do oceano e trazer para a superfície. E para isso existem várias ferramentas, sabe? Cada uma com a sua especialidade. O pegador Van Ven é um clássico, parece uma concha gigante, super robusto e ótimo para fundos de areia. Já o Box Cutter é excelente para pegar um bloco de sedimento bem certinho, sem bagunçar muito. Agora, se a gente quer precisão máxima para estudar as camadas mais superficiais, aí o Multicutter é imbatível. E para terrenos mais complicados como o cascalho, tem o pegador Harmon. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado, a força bruta e a simplicidade do Van Veen. Do outro, a precisão quase cirúrgica do Multicore. A escolha da ferramenta certa depende totalmente da pergunta que a pesquisa quer responder. Mas olha, coletar a amostra é só metade da história. A outra metade, talvez a mais importante, é a estratégia. Saber onde e quantas amostras pegar para ter certeza de que os resultados são cientificamente válidos. A estratégia de amostragem é tudo para evitar um resultado enviesado. A gente pode fazer uma amostragem aleatória ou sistemática, tipo num tabuleiro de xadrez, mas o mais comum é a estratificada. Nela a gente usa aqueles mapas de sonar para dividir a área em diferentes hábitats. Aqui é lama, ali é areia, acolá é cascalho, e aí coletamos amostras em cada um desses estratos. Porque a ciência depende de confiança, né? Num ambiente tão variável como o oceano, como garantir que uma descoberta não foi só um golpe de sorte? A resposta para isso está na estatística. O primeiro risco é o chamado erro tipo 1. Sabe o alarme de incêndio que dispara sem ter fogo? É exatamente isso.
Em ciência, seria concluir que existe um impacto ambiental, por exemplo, quando na verdade o que a gente observou foi só uma variação natural. É o famoso falso positivo. Já o erro tipo 2 é o contrário, e muitas vezes é bem mais perigoso. É o alarme de incêndio que não dispara durante o incêndio. Ou seja, é concluir que não há impacto ambiental quando na verdade ele existe. É um falso negativo, e isso pode levar a gente a não fazer nada quando uma ação seria super necessária. E é justamente para evitar esses dois erros que os cientistas usam uma coisa chamada análise de poder. Antes mesmo de ir para o mar, eles usam essa ferramenta estatística para calcular o número mínimo de amostras que precisam coletar para ter uma chance alta de detectar um efeito real, se ele existir. Isso garante que o esforço seja na medida certa. Essa é a pergunta de $1 milhão, especialmente quando a gente estuda a biodiversidade. Como saber quando já coletamos o suficiente para ter um retrato fiel da comunidade de organismos que vive ali? A resposta está no que a gente chama de curva de acumulação de espécies. Pensa assim, no começo, cada nova amostra que você pega é uma festa. Você encontra espécies novas o tempo todo. Mas, conforme você continua amostrando, vai ficando cada vez mais raro encontrar uma espécie nova. A curva vai subindo cada vez mais devagar, até que ela começa a ficar quase plana. E é exatamente nesse ponto que a gente quer chegar. Quando a curva se estabiliza, é o sinal de que amostras extras provavelmente não vão trazer muitas novidades. Nesse momento, os cientistas podem respirar aliviados, porque eles têm uma representação fiel da diversidade daquele lugar. E assim, o ciclo se fecha. A gente começa com um mapeamento gigante com sonar, depois vai olhar de perto com os ROVs, coleta amostras com as ferramentas certas e, por fim, usa estatística para dar sentido a tudo isso. Cada passo desse processo é essencial para transformar o que era invisível em conhecimento real. Isso tudo faz a gente pensar, né? Se todo esse processo nos revela tanta coisa a partir de um punhado de lama, que outros mundos ainda estão lá embaixo, escondidos sobre as ondas, só esperando a gente ter a tecnologia e a curiosidade para ir até lá e descobrir. A cada expedição, a gente percebe o quanto ainda falta explorar.